Vamos para a palavra, gente. Vamos nos alimentar do pão da vida. Lucas capítulo 17, no versículo 11. Que o Senhor Deus abra o nosso entendimento, que o Senhor Deus nos dê sabedoria, discernimento. Que o Senhor Deus nos dê entendimento da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, amém? Que a palavra de Deus nos liberte. Conhecereis a verdade vos libertará. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Quem é que estava indo? Quem é que estava indo ele para Jerusalém? Quem é que estava passando por Samaria, pela Galiléia? O nosso Jesus. E ele está passando aqui. Todas as vezes que nós anunciamos a palavra de Deus, Jesus está presente. Todas as vezes que nós falamos o nome de Jesus, ele se faz presente. E além dele se fazer presente, ele permanece presente no nosso coração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Vocês ouviram aquele louvor? Aquele louvor que eu coloquei? Passa lá em casa, né? Vai na minha casa, Jesus. Pois é, Jesus é esse que passa em todas as casas. Jesus é esse que está aqui e que vai aonde você está. Que vai aonde você está, no hospital, no cárcere, na rua, no trabalho, aqui na live. Louvado seja Deus, na tua viagem, aonde você estiver, por onde você for, Jesus é esse que passa sempre perto de você. E ele, o que aconteceu? Entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Então ele ia passando, e o que foi que aconteceu? 10 homens leprosos foram ao encontro dele. Ao encontro, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, esses leprosos já sabiam que Jesus estava curando. Esses leprosos já sabiam que Jesus tinha curado enfermos, né? E o que foi que aconteceu? Quando eles viram que Jesus ia passando, os leprosos foram ao encontro de Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Você está aqui com enfermidade, você está aqui com problema, você está aqui com dificuldade, vá ao encontro de Jesus. Tem momentos que Jesus vem ao nosso encontro, tem momentos que nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Quando é que nós precisamos ir ao encontro de Jesus? Quando nós não temos Jesus no nosso coração. Quando nós temos Jesus no nosso coração, a gente sabe que Jesus está conosco. Mas quando você ainda não entregou tua vida para Jesus, tu tem que ir ao encontro dele. Louvado seja Deus, engrandecido. Você tem que ir ao encontro dele. E aqui, esses 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Por quê? Porque eles queriam ser curados. Eles não queriam entregar sua vida para Jesus, mas eles queriam ser curados. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado o Senhor. Tem momento que Jesus vai ao encontro. Tem momento que nós é que temos que ir ao encontro. Quando Jesus vai ao encontro, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, Ele mesmo faz a obra. Mas quando, louvado seja Deus, nós vamos ao encontro, é nós que nos esforçamos para receber a Jesus na nossa vida. Mas muitos desses que vão ao encontro de Jesus vão para buscar milagres. É diferente quando Jesus nos encontra e quando nós vamos ao encontro dele. Porque esses 10 leprosos, eles foram ao encontro de Jesus pedindo misericórdia, querendo cura. E olha só o que aconteceu. E ele vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Olha só como que Jesus falou, gente. Jesus não disse aqui. Ele não disse primeiro, está curado. Ele não disse isso. Ele disse que, olha como é que Jesus era. Ele tinha tanta certeza que o Pai era com ele. Ele tinha tanta certeza do que ele fazia, do que ele falava. Ele tinha tanta certeza de que o nome do Senhor ia ser glorificado, que ele disse aos leprosos: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos.
Jesus não disse para os leprosos para estão curados, estão limpos. Jesus só disse para eles: ide aos sacerdotes e mostrai-os. E quando eles iam até o sacerdote, eles ficaram limpos, gente. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não disse para eles, ser limpo. Jesus não disse para eles, seja curado. Jesus disse para eles, ide aos sacerdotes. E quando eles iam ao sacerdote, eles ficaram limpos. Olha só, a fé de Jesus e a fé deles. Porque eles fizeram o que Jesus mandou, né? É isso que é o segredo. Se nós obedecermos a Jesus, nós seremos limpos. Se nós obedecermos a Jesus, nós seremos curados. Tá entendendo, gente? Jesus não falou para os leprosos ser limpo, ser curado. Jesus falou para os leprosos: ide aos sacerdotes. E quando eles iam até os sacerdotes, né, olha o que Jesus falou: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu o quê? Indo eles, ficaram limpos. Está curando. Você quer ser curado da insônia? Então escuta a palavra de Deus. Escutem a palavra e recebam o milagre de vocês. Recebam o que vocês querem. Obedeçam a palavra de Deus, né? Obedeçam a palavra de Deus. Vocês querem milagre? Obedeçam a palavra de Deus. Porque foi isso que os leprosos fizeram, gente. Preste bem atenção. Preste atenção na palavra, tem cura que vai vir para a vida de vocês quando vocês obedecerem a Deus. Quando vocês obedecerem a palavra. Vocês querem ser curados, mas vocês não querem obedecer a palavra de Deus. Vocês querem ser curados, mas vocês não querem fazer o que Deus manda. Vocês querem ser curados, mas vocês não querem, louvado seja Deus engrandecido, fazer aquilo que o Senhor Jesus está mandando. E olha, presta atenção, gente. Olha como foi que Jesus curou esses 10 leprosos. Presta atenção. Vocês têm que aprender como é que a cura chega na nossa vida. Jesus pode falar uma palavra, seja curado, seja liberto. Jesus pode falar uma palavra, saia mal desse corpo, saia enfermidade desse corpo, saia espírito imundo desse corpo, saia espírito de enfermidade desse corpo. Mas ele pode também falar, ide ao sacerdote. E quando você obedece a que Jesus manda você fazer, você é curado. Será se dá para a gente entender isso? Gente, eu tenho curas. Tem pessoas doentes por causa da sua desobediência. Tem pessoas doentes porque não querem obedecer a palavra, não querem servir Jesus, não querem seguir Jesus, não querem fazer o que Jesus tem mandado na sua santa palavra. E o que mais tem são pessoas doentes por isso. Porque não querem obedecer a palavra de Deus. Então presta bem atenção. Ele disse, ele vendo, disse-lhes, ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Eles obedeceram o que Jesus mandou. Jesus mandou eles irem até o sacerdote, mostrar ao sacerdote. E quando eles iam até o sacerdote, eles foram curados, gente. Quando eu digo para você, escutem a palavra de Deus, dê ouvido à palavra de Deus, vocês estão sendo curados. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Louvado seja Deus. Deus, ele está curando, sem ele dizer, seja curado do câncer, seja curado da lepra, seja curado do vício, seja curado do que te oprime, do que te deprime. Basta eu dizer para você, escute a palavra de Deus, que você obedecendo isso, obedecendo o quê? Ouvindo a palavra de Deus, você será curado. Tem curas que Jesus não vai dizer, levanta e anda. Tem curas que Jesus não vai dizer, seja curado. Tem curas que Jesus não vai dizer, pega a tua cama. Tem curas que Jesus não vai dizer, louvado seja Deus engrandecido, que está curado. Mas ele vai dar um comando para a nossa vida e quando nós obedecemos esse comando, nós somos curados. A obediência traz bênção para a sua vida. A obediência traz bênção para a nossa vida. A obediência traz cura. Pessoas que obedecem têm uma vida curada, têm uma vida sã, têm uma vida renovada, têm uma vida, louvado seja Deus, com Deus. As pessoas que obedecem, as bênçãos alcançam ela.
Então, quando eles obedeceram a Jesus, o que foi que aconteceu? A cura aconteceu. Eles foram curados indo a caminho para se mostrar ao sacerdote que foi isso que Jesus fez. Agora, mandou. Agora preste atenção. E um deles, vendo que estavam sã, e aí, né, no caminho, um deles viram que estava sã. Voltou glorificando a Deus em alta voz. Então, eles indo se mostrar ao sacerdote, um deles viram que já estava curado. Aí, o que foi que ele fez? Ele voltou aonde Jesus estava. Ele voltou aonde Jesus estava. Aí, preste bem atenção. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Olha só, então no caminho, um deles viram que estava curado e voltou para glorificando o nome de Jesus, e prostou-se aos seus pés, agradecendo a Jesus, dando graças a Jesus, porque estava curado. E esse era samaritano. Interessante, né, que o samaritano, louvado seja Deus, ele sempre foram alcançados por Senhor Jesus. Eu acredito que os samaritanos tinham os corações muito aquebrantados, né? Porque Jesus ele disse que aqueles que têm o coração aquebrantado, eles são alcançados por eles, mas os que são duros de coração, os judeus já tinham um coração mais duro, mas o samaritano que era visto, né? Era visto aos olhos dos judeus como pessoas más, na verdade o samaritano era mais aquebrantado que os próprios judeus. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe: Não foram 10 os limpos? Jesus pergunta do que voltou. E onde estão os 9? Olha só. E aí o que aconteceu? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só, por que a fé salvou ele? Porque ele deu glória a Deus, porque ele voltou dando glória a Deus, porque ele reconheceu que foi Jesus que o curou. Então, quando a gente crê em Jesus, a nossa fé nos salva. A nossa fé nos salva. Esse homem não tinha sido só limpo da lepra, ele tinha sido salvo por Jesus. Por quê? Porque ele creu em Jesus e voltou glorificando a Jesus. Interessante, né? Interessante que olha só o que Jesus fala. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então quer dizer, olha só, gente. O estrangeiro que não era daquela terra, que não era daquele povo, o que aconteceu? Que era uma pessoa que não era bem recebida, né? Tem pessoas que não recebem bem os estrangeiros, mas era uma pessoa, louvado seja Deus, engrandecido, que tinha um bom coração. Era uma pessoa que tinha um coração aquebrantado. Era uma pessoa que sabia reconhecer a quem ele devia glorificar. E ele glorificou o nome de Jesus, que tinha o curado. Era uma pessoa que era estrangeiro, mas era grato. Era uma pessoa que era estrangeiro, mas foi grato ao Senhor Jesus. Era uma pessoa que era estrangeiro. Nós somos esses estrangeiros. Você sabia disso? Que nós somos esses estrangeiros? Nós não somos do povo judeu. Nós não somos do povo, né? Do povo que estavam esperando a Jesus. Nós não somos do povo judeu. Nós somos os estrangeiros. Louvado seja Deus, mas nós somos esses estrangeiros a qual estamos glorificando a Deus, a qual nós cremos em Senhor Jesus. E se nós cremos no Senhor Jesus, nós somos curados. Nós somos salvos. Louvado seja Deus, engrandecido. Como é que os judeus olham para nós? Como é que os judeus olham para nós? Como estrangeiros. Como é que o povo da sua terra olha para o estrangeiro? O povo da sua terra, eles olham para os estrangeiros se achando melhores do que os estrangeiros, não é isso? O povo da sua terra, a maioria do povo da sua terra,
Eles que querem ter o direito, porque eles que são o dono da terra. Eles que querem ser os senhores, porque eles que são o dono da terra. Eles que querem ter a razão, porque eles que são o dono da terra. Eles se defendem uns aos outros, porque eles são o povo deles. Mas os estrangeiros que estava aqui no meio deles, foi o único que glorificou o nome de Deus. Foi o único que viu que Jesus era o Salvador. E foi esse estrangeiro que foi salvo. Olha só. Porque Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Maravilha, né? Maravilha. Nós somos esses estrangeiros que estamos sendo salvos por Jesus, que estamos sendo curados por Jesus, que estamos aqui todas as madrugadas, todos os dias, todas as horas, glorificando esse Deus. Dá para entender? Louvado seja Deus, a vinda súbita do reino de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre que quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Oh, Jesus amado, a aparência, né? A aparência de quem vive dentro da igreja, a aparência de bonzinho, a aparência de quem anda com a Bíblia na mão, a aparência de quem ora, a aparência de quem pega. Gente, as pessoas se enganam muito com a aparência. Coitadinha, é boazinha, é velhinha, é velhinho, é criancinha. Ah, não sabe o que faz, é inocente, é pré-adolescente, é uma aparência, olha, tão bonzinho, né? Olha, vive na igreja, né? Olha só, vive na igreja, vive ouvindo o culto, vive ouvindo na rádio a oração do padre, vive ouvindo a missa. A aparência, o reino de Deus. Olha o que ele fala. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus não veio mostrando que ele era o reino de Deus. Jesus não veio mostrando que ele era o Filho de Deus. Jesus não tinha aparência, né, de rei, ele não tinha aparência de rei. E é isso que hoje os seres humanos têm se enganado muito com a aparência de quem ora, de quem prega, de quem é bonzinho, de quem é velhinho, de quem é velhinha. Tem se enganado muito com o exterior, olha para o exterior. Olha, tá dentro da igreja, vive dentro do templo, vive orando, vive pregando. Olha só, vive com a Bíblia na mão. Aparência, isso é aparência, é o que você enxerga por lado de fora. Isso é que é aparência, e o Senhor está falando aqui muito sério. O que mais a gente tem visto, gente, são pessoas que olham para o exterior, para a aparência. Coitadinha, pobrezinha, né? Como nem a cidadão que entrou aqui, que eu não sei, que veio dizer que era viúva, que não tinha filhos e que tinha uma herança para me dar, né? Para dar para alguém aqui. Olha só, aparência até nas palavras, porque ela usou as palavras para mostrar uma aparência de quê? De coitada, de alguém que estava moribundo, de alguém que tinha uma herança para dar para quem precisava. Você viu que ela escreveu? Ela disse: eu quero dar essa herança para uma pessoa séria. Olha aí a aparência. Aparência nas palavras, né, gente? Chegou aqui dizendo que não tinha filho, chegou aqui dizendo que estava com a doença grave, que a gente, quando fala em doença grave, a gente já pensa logo, é câncer, né? E aí o que foi que aconteceu? Aí disse que tinha uma herança para dar e que viu uma pessoa séria aqui. A aparência, gente, a aparência até nas palavras. Interessante, né? Então não é só no que a gente mostra, né? Mas também no que a gente fala. Olha só, né? Ela veio com essa aparência de boazinha, de moribunda, de sozinha, de abandonada. Mas veio para quê? Para dar golpes. Olha aí, gente. Cuidado com as aparências, cuidado, gente. O reino de Deus não vem com aparência exterior. É por isso que muitos não receberam Jesus, porque Jesus não veio com essa aparência. É por isso que muitos não querem Jesus, porque não vê, porque não vê, porque não olham para a aparência.
Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Olham para você, não dão nenhum valor. Olham para Jesus, não dão nenhum valor. Louvado seja Deus. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus veio, não valorizaram ele. Por quê? Porque ele não tinha aparência de rei. Olharam para Davi, e Davi também não tinha aparência. Tinha aparência? Não tinha. Mas era ele o escolhido de Deus. Tá entendendo? Mas Deus conhecia o coração de Davi. E é isso que o Senhor, ele quer que a gente veja, gente. Que a gente olhe para os corações. E o que mais as pessoas olham para aquilo que as pessoas aparentam ser. Aparentam ser boazinhas, aparentam ser ajudadoras. Não é porque o mal ele mostra que ele é o mal. O problema é aqueles que mostram as coisas que a gente quer ver, mas o seu coração está cheio de maldade. Está cheio de maldade. E as pessoas estão se enganando muito com a aparência. Muito. Louvado seja Deus, porque só olha para o exterior. Ah, esse daí foi bem vestido, já diz que é uma pessoa do bem, né não? É. Foi bem vestido, falou o nome de Deus, falou da palavra de Deus. Ah, não, esse é do bem. A aparência está aparentando que é. Louvado seja Deus, mas olha para o fruto, olha para o caráter, olha para o testemunho dessa pessoa. E ele vai e continua. O reino de Deus não vem com aparência exterior. E foi assim que Jesus veio. Ele não veio mostrando que ele era filho de Deus. Por quê? Porque ele não estava lá no trono, porque ele não estava lá no púlpito luxuoso, porque ele não estava lá sentado na cadeira que era para ele sentar. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ele estava onde? Ele estava com os pecadores, ele estava com os leprosos, ele estava com as prostitutas, ele estava com aqueles que precisavam dele, que precisavam do reino de Deus, louvado seja Deus e agradecido. Ele estava com as ovelhas. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha, louvado seja Deus e agradecido. E aqueles que vivem na aparência, louvado seja Deus e agradecido, não está perto de ovelha, não está perto dos pecadores, não está querendo resgatar os pecadores, não está querendo curar os enfermos, porque está com aparência lá. Vive nas suas aparências, nos seus púlpitos, nos seus tronos, louvado, nas suas cadeiras. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Vamos lá continuar. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então Jesus tem que estar aqui onde nós estamos. Jesus tem que estar aí na tua casa. Jesus tem que estar aí no teu trabalho. Jesus tem que estar aí no hospital. Jesus tem que estar entre nós. Se você está, Jesus vai estar. Por quê? Porque Jesus está no teu coração. Se é que ele está no teu coração. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus, nós temos que entregar nosso coração para ele. Porque quando nós entregamos nosso coração verdadeiramente para Jesus, ele está no meio de nós. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele pega e disse: de dias virão, e disse aos discípulos: dias virão em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E di-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Olha o que Jesus fala. Chegará o dia que as pessoas vão querer ver Jesus. E aí o que vai acontecer? Vai aparecer muito Jesus, como já apareceu, né, gente? Já apareceu muitas pessoas dizendo que é Jesus. E tiveram muitos seguidores, não foi? Eu conheço alguns anticristo que estão dizendo que são Jesus e... Por que é anticristo? Porque é um falso profeta. Por isso, porque é um falso Cristo, né? E aí o que acontece? Tem um monte de seguidores. São pessoas que estão querendo ver Jesus e vão lá e acreditam nisso. E Jesus sabia que isso ia acontecer, ele falou aqui. Olha só. E divusão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vais, não os sigas. Jesus está dizendo para nós, vai vir não, já veio, né? Pessoas dizendo que é Jesus. E Jesus está falando aqui, não os sigas, não os sigas. Vai vir um anticristo, não siga o anticristo, não siga. E aí ele continua. Porque como o relâmpago ilumina
Como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Jesus, quando veio na terra, ele não sofreu muito? Sofreu. Jesus sofreu muito. Ele foi traído, ele foi negado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi vendido, ele foi crucificado. Ele não passou por muito sofrimento, ele foi abandonado. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Jesus passou por tudo isso. Ele diz aqui, mas primeiro convém que ele padeça muito. Então aconteceu tudo isso, ele padeceu muito. E seja reprovado por esta geração. Ele não foi reprovado? Foi reprovado. O que foi que eles aceitaram? Eles aceitaram Barrabás, mas eles não aceitaram a Cristo. Ele foi reprovado pelos judeus, ele foi reprovado por aqueles até que eles o curaram. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele foi reprovado, ele não foi aceito. Louvado pela geração. E ainda está sendo reprovado, né? E ainda tem muitos que não querem Jesus. E ainda tem muitos, e ainda que continuam reprovando Jesus, que continuam não recebendo Jesus. E ele pega e fala: comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, as pessoas ficaram despreocupadas, né? Cuidando da sua vida, que é o que as pessoas fazem. Estão preocupados com o casamento, estão preocupados com dinheiro, estão preocupados com os seus interesses, estão preocupados com seus deleites, estão preocupados com as suas vontades, estão preocupados com a sua vida. Não estão se preocupando da vinda do Senhor. Não estão se preparando para a vinda do Senhor. E aí ele está falando aqui, a vinda do homem será nesse tempo. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ele faz aqui, duas comparações. Ele faz a comparação da vinda dele como foi no dia de Noé, que as pessoas não estavam nem aí para ouvir Noé pregar, que as pessoas não estavam nem aí quando Noé falava do dilúvio, quando Noé falava do fim de todas as coisas, quando Noé anunciava aquilo que Deus falava, eles não estavam nem aí, eles estavam preocupados com o quê? Com seus trabalhos, com seus prazeres, com seu casamento, com a sua família. Estavam preocupados com a sua família, em sustentar a sua família, e estavam preocupados em edificar a sua vida na terra, né? E no tempo de Ló também é a mesma coisa. Eles comiam, eles bebiam, eles compravam, eles vendiam, eles plantavam e edificavam. O que eles faziam? Eles cuidavam das suas vidas aqui na terra, mas não estavam cuidando para estar preparado para o vinda de Jesus. Não estava preparado para a destruição, porque o povo ali, a qual veio o dilúvio, todos foram destruídos. O povo a qual estava em Sodoma, também todos foram destruídos. E escute bem, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Gente, quando eu estava lendo essa mensagem na madrugada, antes de abrir a live, quando eu li aqui esse versículo, quando o Senhor falou comigo aqui nesse versículo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Gente, quando o Espírito Santo arrebatar a igreja, vocês vão ver não, que em nome de Jesus a gente suba. Mas os que ficarem vai ver o que vai acontecer. Esse fogo, esse enxofre que destruiu a cidade de Sodoma, o povo que estava na prostituição, o povo que estava preocupado com a família, né? Preocupado com a família, em quem sustentar a família, em dar educação para a família, em dar uma casa boa para a família, que estava preocupado com os bens materiais da família. Gente, é muito sério isso aqui.
O que foi que aconteceu quando Ló saiu daquela terra? Houve uma destruição. Quando o Espírito Santo, o que impede o anticristo se levantar? O que está impedindo ainda é a misericórdia do Espírito Santo pela nossa vida, pela nossa família. Mas quando o Espírito Santo, quando a graça, a porta da graça se fechar, aí, meu Deus do céu, haverá esse gemido, haverá essa dor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que ele vai continuando? Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Estamos chegando nos últimos dias, gente. A palavra de Deus está se cobrindo, o arrebatamento é verdadeiro, o juízo de Deus é verdadeiro. Você está preocupado com as suas coisas materiais, mas está esquecendo de estar preparado para a vinda de Jesus. Lembra que Jesus curou os leprosos quando ele disse para os leprosos: vai ao sacerdote e se mostram. Os leprosos não estavam curados, mas quando eles iam a caminho, eles foram curados. E o que aconteceu? Eles obedeceram o que Jesus mandava. Então, quando eles obedeceram, né, eles foram até o sacerdote, no caminho foram curados. Um viu que estava curado e voltou glorificando a Deus, e voltou glorificando a Cristo e foi salvo. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Os outros não foram curados e foram se mostrar para o sacerdote, mas não voltaram para glorificar a Deus. Não creram, louvado seja Deus, que ele era o Filho de Deus. Por isso que ele disse lá para o que voltou: a tua fé te salvou. Ele estava salvo, porque ele não estava só curado da lepra, ele também estava salvo, porque ele voltou glorificando o Filho de Deus, ele voltou glorificando a Deus, e os outros estavam curados, mas quem sabe não foram salvos. A Bíblia não fala dos outros, né? Falam que eles não vieram glorificar a Deus, mas como a gente entende a palavra, com certeza eles não foram salvos, foram só curados. E aqui o Senhor Jesus continua. Naquele dia, quem estiver no telhado, outra coisa que eu estava estudando a palavra na madrugada, que o Espírito Santo me atentou para isso. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, não se preocupe com as coisas materiais, gente. No dia da vinda do Senhor, tu não vai poder dizer assim: vou pegar isso, vou pegar aquilo, vou levar aquilo. Não, 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 não. É isso que ele está falando, né? Porque no dia da vinda do Senhor haverá uma grande perseguição à igreja, que muitos vão querer levar muitas coisas. E o Senhor diz assim para nós: não pega nada, não leva nada. Não leva nada, porque é a hora do arrebatamento. Porque quando o inimigo achar que ele venceu a igreja, que ele agora está sobre que ele dominou a igreja, o que vai acontecer? O Senhor vem e arrebata a igreja. É assim que vai acontecer. E o que foi que aconteceu? Desça, tomadas, e da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Olha só, gente, a gente não pode voltar para trás, a gente não pode largar Jesus, a gente não pode voltar para o mundo, a gente não pode ir para o mundo, a gente não pode largar a cruz, a gente não pode fazer que nem a mulher de Ló, que olhou para trás e ficou com uma estátua de sal e perdeu a sua salvação. Louvado seja Deus. O enxofre fez ela virar aquela estátua de sal. Louvado seja Deus. E ele pega e continua: lembrai-vos da mulher de Ló. Quantos querem voltar para trás? Quantos querem deixar Jesus? Quantos querem servir outro Deus? Quantos querem olhar para os seus bens, olhar para a vida na terra, olhar para o material? Por que você acha que a mulher de Ló olhou para trás? Porque ela estava vendo a casa dela sendo destruída. Porque ela se preocupou com a casa dela, porque ela se preocupou com os bens materiais da casa dela. Ela se preocupou com as conquistas, humildes da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salva-la. Está entendendo? Então, tem uns que estão procurando salvar a sua vida, né? Como salvar a sua vida? Salvar seus bens, ter sua casa, ter sua prosperidade, construir lugares para se proteger.
estão fazendo tudo para salvar a sua vida. Mas o que ele fala? Aquele que preocupa em salvar a sua vida aqui na terra, esse vai perder a sua vida. Mas aquele que não está preocupado, né, em salvar seus bens, esse vai salvar a sua vida. Tá entendendo? Tem perda na nossa vida que nos leva à salvação. Tem perda nas nossas vidas que para Deus é ganho. É ganho com Deus. Renúncia. Renunciar a nós mesmos é ganho com Deus. Renunciar a nós mesmos é ganhar, gente. Renunciar a nossos bens. E ele pega, diz bem aqui: digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama. Esse versículo aqui também o Espírito Santo atentou o meu coração para falar aqui na palavra, para falar aqui na live. Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama. Um será tomado e o outro será deixado. Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama. Agora Jesus fala do casal. Presta atenção. Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama. Um será tomado e o outro será deixado. Por quê? Porque um vai estar em Cristo e o outro não vai estar. Porque um vai estar servindo a Cristo e o outro não vai estar. Então tenha cuidado, você pode estar até casado, mas você pode perder o arrebatamento. Você pode, sabe, quando eu estava estudando a palavra, o Espírito Santo me falou aqui sobre esse versículo. Minha filha, sabe o que é isso? São pessoas que estão casadas, mas não amam. Mas não amam o seu esposo. Só está casado, mas não ama a sua esposa. Só está casado. E o que vai acontecer? Um vai subir, um vai ficar. E quando o Senhor me disse isso, quando o Senhor me atentou para esse versículo, ele foi me lembrando das 10 virgens, que 5 vão subir e 5 vão ficar. Então aqui ele fala até do casal, gente. Se vocês não serem só um corpo, só uma alma, se vocês não tiverem só uma fé, um vai subir, o outro vai ficar. Tá entendendo? Tem quantos casais que um serve a Deus e o outro não serve, que um está em Deus e o outro não está. Louvado seja Deus. E se esse casal estiver assim, tu vai subir e o outro vai ficar. É isso que Jesus está falando. É que nem as 10 virgens. 5 vão subir e 5 vão ficar. Por isso que a salvação é individual, meu querido. Tu não vai salvar tua esposa, tu não vai salvar teu esposo, tu não salva nem teus filhos. A salvação é individual. Teu esposo vai ter que querer Jesus. Tua esposa vai ter que querer Jesus. Nossos filhos vão ter que querer Jesus. Por isso que a salvação é individual. Eu não posso aceitar Jesus pelos meus filhos. Você não pode aceitar Jesus pelo seu marido. Você não pode aceitar Jesus pela sua esposa. A salvação é individual. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ah, Jesus, eu estou te aceitando por mim e pelos meus filhos. Tu pode sim crer que será salvo tu e a tua casa. Jesus vai trabalhar, vai quebrar o coração duro do teu esposo, vai quebrar o coração duro da tua esposa, vai quebrar o coração duro dos teus filhos para que eles sejam salvos. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Crer que nossa família será salvo, isso aí a gente pode crer. E o que acontece? Deus vai quebrar esse vaso e fazer um vaso de honra. Um vaso para a salvação. Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama. Um será tomado e o outro será deixado. Cuidado, casais. Cuidado. Cuidado, casais que não se amam. Que estão vivendo só de aparência. Cuidado. Louvado seja Deus. Você não ama mais teu esposo, tu tá lá, fingindo que ama. Tá lá, não pratica a palavra. Tá lá em adultério. Tá lá com uma amante. Tá lá com um amante. Tá lá na vida errada. Jesus vai voltar. Teu esposo vai subir, tu vai ficar. Ou vice-versa. Tua esposa sobe e tu fica. Você decide a tua vida, né? Ou você vai querer os prazeres, ou você vai querer ganhar o mundo, os prazeres do mundo, ou você vai querer viver a tua vida, ou você vai querer viver uma vida com Deus. Entendeu? Então ele diz, digo-vos que naquela noite
Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. E ele fala, e presta atenção, gente, dois estarão juntos moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Quer dizer, dois estarão no trabalho. Se a gente, o que eu prestei atenção? Lembra das 10 virgens? 5 foram salvas e 5 ficaram para o arrebatamento. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Aqui ele está falando de 2, não é verdade? E o que ele está dizendo? Um vai subir e o outro vai ficar. E o que o Senhor me chamou a atenção? Que uma parte da igreja vai ficar. Isso que significa esse 2, gente. E uma parte vai subir. Aqui ele está falando do arrebatamento. Isso aqui é do arrebatamento, não é da salvação. A salvação, tem muitos que passarão pela tribulação, mas serão salvos. Então o Senhor, ele quer que a gente não passe pela grande tribulação, pelo juízo de Deus, gente. Pelo juízo de Deus, pela ira de Deus. A grande tribulação será a ira de Deus para os filhos da desobediência, para os filhos que não quiseram servir, obedecer a Deus. Lembra que Jesus deu uma ordem para os leprosos? Vai e se apresenta aos sacerdotes. E quando eles obedeceram a palavra, no caminho eles foram curados. Pessoas que são salvas por obedecer a palavra. Pessoas que são curadas por obedecer a palavra. O Espírito Santo me lembrou agora. Eu amo o Espírito Santo porque ele está aqui conosco. Ele lembrou agora. Lembra quando Maria disse para os discípulos, quando faltou vinho, né? E aí o que foi que ela disse para os discípulos? Fazei tudo quanto eles vos mandar. Fazei tudo o que ele mandar. Vamos entendendo? Obediência te salva, obediência te cura, obediência te prospera, obediência alegra o coração de Deus. Quando teus filhos te obedecem, o que você fica? Alegre, não fica? Quando tua esposa te obedece, te entende, tu fica alegre. Quando teu esposo te entende, te obedece, concordância, você fica alegre, não fica? Louvado seja Deus, assim é Deus. Quando nós obedecemos esse trabalho aqui da plataforma que eu faço, é para que vocês vá para uma congregação onde tem pastores segundo o coração de Deus, aonde o Espírito Santo está, aonde pregam a verdade. A porta da graça não se fechou, a porta da congregação ainda não se fechou. Louvado seja Deus. Quando Deus quer fechar, ele fecha. Porque a porta que Deus abre, só Ele pode fechar. Então tem muitas congregações que as portas foram fechadas porque foi o próprio Deus que fechou. Porque a porta que Ele abre, só Ele pode fechar. Agora, a porta que Ele não abre, qualquer um fecha. Qualquer um fecha essa porta. Eu já vi pastores que, pelo amor de Deus, não tem nem dizimista na congregação, mas sempre Deus envia alguém para pagar o aluguel. E vi muito isso, gente, vi muito isso. E Deus honra lá o aluguel, naquela porta, onde foi levantada para ser uma casa de oração. E vi muito isso nessa caminhada. Faltava o dinheiro do aluguel, estava faltando o quê? Dizimista. Porque pastores da verdade não fica pedindo dízimo não, gente. Pastores da verdade não fica pedindo para ninguém dizimar não. Pastores da verdade não fica pedindo para ninguém ofertar não. Ele confia no dono da obra. Ele confia no dono da obra. E ele vai lá, louvado seja Deus, orar e clamar ao dono da obra. E quando é naquele dia, venha mais, venha mais. Eu disse para Deus, Senhor, eu não vou te servir para estar mendigando o dízimo e a oferta de ninguém, não. Porque tu és o dono da obra. Se Deus não sustentar a obra, não pensa que vai ser você, não. Se Deus não sustentar a obra dele, você pensa que é você que vai sustentar? Não, é Deus que envia pessoas para manter a obra. Agora, esses pastores que vivem pedindo dízimo, gente, que vivem pedindo oferta, lugares onde tem mercenários, porque vocês querem, porque tem um monte de pastores aí que estão pregando,
a verdade. Tem um monte de missionários, missionárias que estão pregando a verdade. O dono da obra é Jesus. Se ele não sustentar a obra, não é eu nem você que vai sustentar, não. Não é, não. E ele, o próprio Deus envia o mantimento para a casa dele, envia mantimento para os trabalhadores dele, louvado seja Deus. Eu não concordo com a igreja que vive mendigando, implorando. Não sei quantas vezes é a oração do dizimista, é versículo de dizimista, é o versículo do ofertante, é o versículo da semeadura, né? Oh, Jesus amado. Pelos seus frutos conhecereis a árvore. Você tem que ofertar do teu coração. Quando o teu coração quer ofertar com amor, com alegria. Então, quando você não cobra para orar, não cobra para pregar, não cobra para cantar, né? As pessoas que fazem isso vão se revoltar conosco. Vão nos entregar, hein? Vão nos entregar no dia que o próprio Jesus falou, né? Que nós seremos entregues pelos próprios da fé, pelos próprios do caminho, vão os irmãos contra irmãos. Por que irmãos contra irmãos? Porque a gente vai prestar conta com Deus. A gente vai prestar conta com o Senhor do que pregamos, do que ensinamos, do que seguimos, do que a gente faz as pessoas seguirem, acreditarem. Louvado seja Deus. E esse teu sangue aqui, eu não quero na minha mão, não. Como o louvor disse, né? Posso perder amigos, pode perder amigas, posso perder tudo, o ouro, a prata, só não quero perder a presença de Deus. Se Deus é por mim, que importa quem não é por mim? O importante é que Deus seja por você. O que eu quero é que Deus seja por mim. Eu sei o quanto eu já perdi por falar a verdade. Eu sei o quanto eu perdi, o quanto eu ainda vou perder. Por falar a verdade. Porque é bíblico. Porque a Bíblia me mostra isso. O quanto serei perseguida, odiada, né? O que fala em Mateus capítulo 5? Nós seremos odiados. Você pensa que é odiado só pelo mundo, é? Nós vamos ser odiados pelos falsos profetas. Nós vamos ser odiados pelos esses lobos, por esses mercenários. Nós vamos ser odiados por eles. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver um corpo, aí se ajuntarão as águias. Agora preste atenção. Olha só o que ele diz. Que onde tiver o corpo, onde tiver uma pessoa morta, onde tiver o pecado, quando fala de morte, quando fala de corpo, e fala de águia, significa o quê? A águia aqui representa o corvo, né? O corvo, ele vai em busca daquele corpo morto, né? Então, o que aconteceu? O juízo de Deus vai vir para aqueles que estão mortos, para aqueles que não quiseram ter vida com Cristo. O juízo de Deus chegará para quem não quer seguir a Jesus, quem não quer Jesus. O pecado condenará. É o pecado que nos condena. A prática do pecado nos leva a essa condenação. Não é Cristo que nos leva à condenação. É você que está se condenando na prática do pecado. É você que está se matando na prática do pecado. Tá entendendo? Porque Jesus, ele nos deu a vida eterna. Jesus nos dá a oportunidade de vida eterna, de uma vida com ele. Jesus nos dá a oportunidade de salvação. Jesus nos dá o reino dele. Ele é o reino. Ele é o reino do céu que está entre nós. Entendemos? Mas o pecado leva à morte. O pecado leva ao juízo de Deus. E Jesus está voltando. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Essa é uma mensagem. Ele falava sempre de dois. Às vezes, você vai ter só uma pessoa do teu lado, porque todos não vão querer estar contra você, contra a verdade. Preste atenção, prestou bem atenção na mensagem? Ele falou de dois trabalhando, ele falou de dois deitados, ele falou de dois. Então significa o quê? Às vezes tu vai ficar só com um do teu lado, e esse um ainda pode até perder o arrebatamento, a salvação não. E esse um pode até perder o arrebatamento.
É sério, gente, servir a Jesus. Você pensa o quê? Você pensa o que é fácil, é? Não é fácil, não. Não foi fácil para Cristo? Imagine para nós. O próprio Jesus veio na terra e ele não foi fácil para ele sofreu. E você acha que é fácil para nós, gente? Não é fácil. O fardo é leve, é suave, mas não é fácil para nós. Entendemos, aprendemos. Então entregue sua vida para Jesus, porque Jesus está voltando.